Ei Aldix, bem-vindo a mais um tutorial do Addicted Fishing. Hoje falaremos sobre as 10 melhores iscas para pescar steelhead. Fique ligado, venha seguir. Beleza, pessoal, o número 1 da lista são os ovos e muitos de vocês provavelmente pegaram seu primeiro steelhead assim. É um dos meus favoritos. Sim, é um dos... O motivo pelo qual colocamos isso em primeiro lugar é porque existem muitas aplicações diferentes e muitos tipos de condições de água em que você pode usar isso. Há várias opções: pescar sob uma boia, usar com equipamento de deriva ou em montagem de bobber dogging. Existem várias formas de usar isso e os steelhead adoram. Sim, até o plunking é ótimo e essas ovas são ideais para pesca de fundo. Aqui estão algumas ovas especiais do Marlon. Viemos e o Marlon falou: tenho tudo para o tutorial, mas não sabíamos que ele traria esses exemplares de 5 anos. Você percebe que estão boas pela mudança de cor. Isso é queimadura de freezer. Se as ovas ficam muito tempo na geladeira ou freezer, secam um pouco. Falando sério, já pegamos peixe com ovas velhas e duras. Todas funcionam, especialmente em pesca à deriva, com muita correnteza ou ao recolher muito. Esse tipo de ova vai ser muito melhor para a deriva lateral, porque o que acontece é que essa ova fica mais firme. Quanto mais macia for a sua ova, mais ela vai soltar leite e vai se desintegrar mais rápido, virando mais esquém. Mas quando você tem uma ova dura como essa, ou uma ova pegajosa, ela se mantém unida na correnteza. E também, às vezes, eu sinto que o peixe segura ela um pouco melhor, porque tem um pouco mais de substância. E mesmo assim, sabe, elas vão se desfazendo até virar só aquele skein, que a gente costuma chamar de catarro de steelhead. E às vezes, essa é a melhor maneira de pegar um só com aquilo. Então só lembre-se, você pode pescar à deriva com elas, pode usar atrás de uma montagem bobber dogging. Uma das grandes novidades no steelhead bobber dogging era usar um yarn com isca em cima e uma miçanga embaixo. Isso provavelmente pegou mais steelheads nos últimos 10 anos do que qualquer outra coisa. Sabe, você pode colocar isso em uma montagem de pesca à deriva, que é muito subestimada, sabe só? Você pode usar essa técnica de várias formas e, se for ao rio preparado, será um pescador de steelhead melhor. Beleza, pessoal. E chegando ao segundo lugar, seriam os camarões cum ou camarões de areia de novo. Era algo que o Marlon não tinha, mas a gente usa muito camarão de areia, pessoal. Camarão de areia é um dos melhores para pegar steelhead sozinho ou junto de yarns, beads ou corks. Mas esses camarões cum, pessoal, e uma coisa que percebi ao longo dos anos, tanto com camarão cum quanto com camarão de areia, é que o camarão de areia perto da costa costuma funcionar um pouco melhor. E quando você olha para o interior, esse tipo de camarão, quero dizer, você vai bem para o interior e é uma loucura. A diferença entre o sucesso que você vai ter com esse e com o camarão de areia é justamente conhecer sua área, conhecer sua região. Venha preparado mais uma vez, é como qualquer outra coisa, se você tiver, pode usar. Existem muitas aplicações diferentes para isso. Na verdade, esses em particular, muitos caras simplesmente pescam com boia, eles só colocam isso. Não, só um camarão cum sozinho, sem boia ou aditivo, bem básico. Mas o interessante do camarão de areia é que dá para colocar uma boia nele. Você pode pescar à deriva ou usar camarão de areia sob uma boia, como qualquer outra isca. Com o yarn, também pode adicionar rabo de camarão de areia ou cum. Existem várias maneiras diferentes de apresentar isso, sabe, para um steelhead, ou mostrar isso para um steelhead. Adicionar um pouco de carne assim geralmente sempre vai te render mais fisgadas. Isso mesmo. Então também outra técnica incrível para usar isso é colocar nos seus jigs, pessoal. Todos nós já pegamos muitos peixes com jigs e adicionando um pouco de carne. Tudo que você vai fazer é tirar isso daqui, remover a cabeça e cortar em pedaços, observando e removendo essa parte da cabeça. Então agora eu tenho só a parte da cauda. Você pode, se for em águas maiores, simplesmente espetar essa parte da cauda no seu jig. Ou você pode até cortar isso em 3 pedaços, sabe? Ou até pela metade. Pegue um bom pedaço e adicione. É só um pouco mais para quando o peixe pegar aquilo. Dá um pouco mais de cheiro, sabe? Dá um pouco mais de visual e também dá algo para o peixe segurar. Uma ótima forma de pegar steelhead é usar isso na ponta da isca jig. Funciona também com camarão de areia. Você também está fazendo backtrolling? Sim, então pessoal, isso também é algo muito importante. Backtrolling, quero dizer, você pode usar isso em vários tipos de montagem diferentes. É realmente uma situação em que você só tem a ganhar quando está pescando steelhead. E cores diferentes também, tipo, sabe? Essas aqui são basicamente rosa avermelhadas. E eu sou um grande fã do roxo. E sim, tipo, sabe, Nick realmente gosta das mais escuras e eu também gosto. Então certifique-se de levar essas aqui para o rio com você da próxima vez e isso deve aumentar seu sucesso.
Beleza, pessoal? E chegando em terceiro na lista está o favorito de todo mundo, Especialmente Marlon. é a conta. Então, pessoal, esse provavelmente virou o steelhead mais prolífico. Ele fisgou um peixe. Ei, pessoal! Isso é a quarta melhor coisa, a minhoca. Pessoal, A quarta melhor é a minhoca que Marlon usa agora. íamos falar disso agora, que é a minhoca. Pessoal, falamos sobre isso depois. Tudo certo, vamos esperar Marlon terminar de tirar o peixe e já voltamos para a ação. Voltando ao número 3, pessoal, essa provavelmente foi a isca de steelhead mais usada da última década. Eu diria que sim. E eu diria, sabe, para aqueles que não têm ovos de steelhead, se você não tem muitos ovos, não tem acesso ao camarão de areia, essa isca é ótima. Quero dizer, Eles sempre pescam. o legal é que ele pesca em qualquer coisa. Existem tantos tamanhos, eles vão até 4 milímetros, chegam até 30 milímetros. Alguns lugares estão fazendo uns gigantes. É uma isca universal, muito fácil de pescar, pode ser usada com boia vertical, bobber dogging ou até para lançar. Pesca à deriva, sem dúvida, é uma isca universal e há muitas combinações de cores. E com relação ao tamanho, tipo, você sabe, muitas vezes, se a água estiver baixa e clara, vamos usar as miçangas menores. Isso mesmo, se estiver bem turva, aí vamos usar as miçangas grandes, com certeza. Não deixem passar, pessoal. Mesmo com água baixa e clara e várias combinações de cores, não é obrigatório usar miçanga de 6 milímetros. Essa miçanga de 20 milímetros funcionou em anos de água bem baixa e cristalina. É o que eles querem comer, mas depende mais da apresentação. Quando veem isso, parece algo grande, chamativo e invasivo para eles. Então, existem várias técnicas diferentes para pescar com isso. Eu diria que a número 1 provavelmente seria o bobber dogging, que é provavelmente a forma mais comum de pescar. Isso permite cobrir muita água diferente, mas não exige muito esforço. Ótima para iniciantes. É uma boa forma de pescar steelhead. Custa pouco e evita desperdício de isca. Ela não ficou mais alta na lista porque é difícil resistir à isca. Steelhead gosta muito de camarão de areia e ovos. Mas você sabe, e isso também é outra coisa, sabe? Com nossas minhocas e com nossas miçangas, adicionar aroma a elas também é uma excelente coisa a se fazer. Sim, já faz anos. Aquela mistura é viciante. Está funcionando sim. Número 3, pessoal, super universal, isca incrível para steelhead. Certifique-se de não sair de casa sem esse cara na sua caixa. Com certeza. Vocês sabem, e agora estamos no número 4, as miçangas. Algumas coisas boas sobre essa minhoca, pessoal, é que é uma minhoca. Sua taxa de fisgada geralmente é extremamente alta. Ele está todo enrolado nela, mas vocês veem como a gente não está entrando em pânico agora porque está nessa minhoca? Normalmente, ao fisgar essas coisas, elas ficam na ponta do dreno, na água. Eu pensei, lá está ele, sempre. Ao chegar nesses buracos, muitos têm viciados agora. Aprendi ao longo dos anos a pescar em águas rasas. Tipo no jogo, muitos caras eu sinto que eles chegam no buraco e já colocam super fundo. E aí se você arrasta ali, não é o ideal. O melhor é sempre entrar bem raso. Quando aconteceu, eu estava pescando a 60 centímetros e soube na hora que era um peixe. Isso é muito legal. Ei, camarão! Isso é tão legal. Que banda linda. Ó, Novo vencedor, de verdade, te envolvendo. Vem pro papai aí, ele é um peixe lindo. Lute com ele. Ele é bom, pessoal. aí está, liberação rápida. Massa. Isso foi irado, cara. Beleza. Beleza, pessoal. Em quarto lugar na lista está a minhoca de esmalte ou qualquer minhoca. Isso provavelmente tem sido, sabe? Nunca pesquei com minhoca até começar a sair com Marlon e Cameron, que me ensinaram isso ao longo dos anos. E já faz anos. Teve anos em que a minhoca era o melhor isco para pescar. Ela ficava em primeiro lugar em alguns anos. E isso ainda é provavelmente uma das coisas que eu mais gosto em uma minhoca ou em uma isca tipo jig. Você quase não perde peixes ao fisgar bem com uma dessas. Aquele peixe era selvagem, não íamos tirá-lo da água. Foi melhor assim. Ele escapou quando peguei seu rabo, soltei e ele nadou saudável. Mas você sabe com certeza, como o Marlon estava dizendo, quando você chega em um poço, sempre comece pela parte rasa. Eles não pescam bem com isca pesada no fundo, então comece por cima e vá descendo até enxergar o fundo. E essa é outra coisa legal sobre esses caras quando você está pescando. Essa apresentação especificamente, você pode pescar em qualquer lugar, pode pescar em 60 centímetros de água. Tudo depende do comprimento do líder. Pode pescar em 6 metros que isso funciona bem.
Suspenso, água limpa ou turva, não importa muito. No geral, isso aqui é simplesmente matador quando se trata de steelhead de inverno e até mesmo de steelhead de verão, é isso mesmo. Como você disse, fazemos essas minhocas longas para poder cortá-las no tamanho desejado. Em águas rasas e claras, diminuímos o tamanho. Na água turva, usamos o tamanho completo. Essa é a cor que Marlon pegou o peixe. Nosso esmalte rosa com cauda azul e cabeça preta. Uma das coisas legais dessas cabeças também é que há vários tamanhos diferentes de cabeças que você pode usar, em formatos diferentes. Você pode usar as cabeças redondas. Algumas delas têm tipo um arame para segurar a linha. O legal disso aqui é que tem o nosso pequeno, é tipo uma pequena haste que fica para cima, mas não estraga a sua isca, então mantém a isca bem alinhada. É realmente muito importante ao colocar essas iscas que elas fiquem bem alinhadas, mas o legal é que elas vêm em várias cores diferentes. Muitas cores diferentes. Muitas vezes, você pode usar uma cabeça branca se tiver um rabo branco, tentando combinar a cabeça com o rabo, ou cores mais escuras. Em água mais clara, algo um pouco mais chamativo, se estiver turva. É meio louco, aposto com você. Há centenas de combinações diferentes de minhocas, cores, e já teve dias em que você passa uma cor ali. Você escolhe a mais vibrante, cabeça chartreuse, rabo e corpo rosa. De repente, isso funciona. Essa é a beleza. É possível variar as combinações de cores usando essa cabeça preta com 12 minhocas diferentes e criar 12 apresentações distintas para os steelheads. Só porque não mordem uma cor, podem morder outra. Por isso, cor é importante e mudar sua cor faz diferença. Eles podem não estar mordendo uma. Você pode trocar, passar por algumas cores e talvez encontrar aquela que eles estão procurando. É isso aí, variedade aqui, e é simples, é tão rápido quanto colocar uma nova minhoca, tirar essa minhoca, guardar na sua caixa para usar depois. Então, outra grande vantagem de pescar com minhoca, certo, pessoal? E aqui vai um segredinho sobre essas minhocas. Além disso, a gente ainda não falou muito sobre isso, mas nós temos uma microminhoca e foi algo que eu comecei a usar na pescaria. O que? Provavelmente há uns 4 anos atrás. Eu diria que há 4 e 3 anos elas eram excelentes em águas rasas e claras. São microminhocas usadas para pescar steelhead, mas a maioria usa para truta. Não hesite em usar jig pequeno com anzol forte e microminhoca para pescar steelhead em água rasa e clara, pois pode fazer diferença. É incrível como você alcança sucesso. Mais uma dica para tentar trazer mais peixes para vocês. Número 4, funciona. Beleza, pessoal. O número 5 é o clássico jig. É isso aí, pessoal. Eu estava dizendo, isso é uma coisa difícil de classificar porque algumas pessoas podem colocar isso como número 1 e outras podem colocar como número 10. Mas esse provavelmente é um dos dispositivos universais para pegar peixe com aço. Com certeza, né? Até salmão. Quero dizer, Obviamente, truta arco-íris é o que estamos fazendo e esse equipamento é incrível para ela. sim, o legal é que você pode pescar em águas rasas de 30 ou 60 centímetros, ou pode pescar em um poço grande, fundo e turbulento. Você pode, sabe, apresentar isso em águas baixas e claras, ele fica acima do peixe, não é intrusivo. Então, esse é o número 5 no nosso livro, pode ser o número 1 no seu, mas é realmente matador. Outra coisa também, pessoal, é a mesma coisa com as minhocas. Existem tantas cores diferentes de jig que podem se adaptar a qualquer tipo de água. Quando a água está escura e barrenta, talvez você queira usar uma cabeça chartreuse com corpo roxo ou azul. E maior? E maior, talvez até meia onça, alguns caras fazem isso. Talvez até 1/8 de onça. E você sabe, cores mais escuras. Se estiver bem claro, Quando a água está clara e baixa, já usei isca de 1/16 de onça, mas isso afeta o tamanho do anzol e a confiança. Se fisgar um peixe de 20 libras, quer mesmo usar essa isca? provavelmente não. Mas como dissemos sobre a minhoca, ao fisgar um desses, a chance de tirar o peixe da água é alta, mesmo com isca artificial. Esses são alguns dos nossos jigs, realmente matadores. Esse laranja, não acredite, funciona muito bem até em água baixa e clara. Esse é um arrasador, pessoal. A cor nem sempre importa na água, mas às vezes uma cor chamativa pode pegar peixe na água baixa. E é o mesmo tipo de coisa. Se você não estiver pegando nada com uma cor, mude. Veja o que essa próxima mudança de cor faz por você. Isso aí... Garanta que isso faça parte do seu arsenal. Top 10, número 5. Tudo certo. Chegando ao número 6. Os velhos do giro, Todo mundo sabe o que é isso aqui. Ah, rapaz, um pouco de brilho. é indispensável para muitos, especialmente pescadores de barranco. Todo mundo já usou essa técnica quando era mais novo. E ela pega de tudo. Ela pega de tudo. Você vai pegar truta, salmão, steelhead. Existem vários estilos diferentes de spinners, pessoal. Os spinners para steelhead eu acho que geralmente são para águas rasas. Vai usar um corpo de sino assim.
Refiro-me ao corpo de sino, esse formato aqui que possui um sino vazio. Isso permite que o spinner fique elevado na água, possibilitando pesca em locais rasos e agitados, já que o corpo é um pouco mais pesado. Isso permite pescar mais fundo e explorar buracos profundos na coluna d'água, mas eu e Dave provavelmente nunca usaríamos isso em um buraco, até pescarmos com ele e pegarmos os 5 primeiros. Sempre que chegamos a um buraco, pescamos primeiro com boias, usando miçanga, jig ou minhoca. Mesmo após pegar alguns peixes, fazemos isso antes de ir embora. Essa é uma ótima tática para usar e passar por aquele buraco para garantir que você não deixou nada para trás. Isso mesmo, é a de limpeza. Isso pode garantir uma mordida extra no dia ou em locais onde normalmente não pescaríamos ou nem pensaríamos em lançar a isca. Há uma ótima forma de alcançar bolsões enquanto desce o rio. Então, número 6, nunca saia de casa sem a colher giratória. Beleza, pessoal? Número 7 é a colher, que tem uma história por trás. Essa provavelmente é uma das táticas de pesca mais antigas quando se trata de equipamentos. O que me contaram há muito tempo é que havia um velho marinheiro sentado na beira do barco. Ele estava sentado lá comendo seu mingau e deixou cair a colher na água. E enquanto ele observava a colher descendo pela água, ela simplesmente foi flutuando para baixo. Vocês podem usar uma colher comum cortando o cabo e fazendo um furo para pescar. Foi assim que essas iscas foram criadas e são ótimas para pegar steelhead. Onde essas coisas se destacam, pessoal, é parecido com o spinner, pois muitas vezes serve como método de limpeza. Vamos analisar tudo com nossas 5 principais iscas e depois passar para isso aqui, onde essas coisas realmente se destacam. É isso. Ao contrário do que muitos pensam sobre águas agitadas, você acredita querer essas colheres pelo barulho, mas é o contrário. Quero água baixa, limpa e fria. Na verdade, essas coisas tendem, por algum motivo, a fazer com que os steelheads saiam para morder quando nada mais consegue fazê-los atacar. É interessante como você pode pegá-los na correnteza. É difícil recolhê-los na água fria, só aquele movimento lento passando. E na verdade muitas vezes você nem está recolhendo esses caras, sabe? Você está arremessando em um ângulo descendente abaixo de você e deixando aquilo simplesmente varrer o fundo da cauda enquanto passa por aqueles peixes. Na verdade tem um vídeo legal que você pode voltar e assistir do Marlon. Com Dave e Ace, já havíamos pescado e pego vários peixes. Marlon disse, vou tentar uma colher antes de irmos. No primeiro arremesso, pegou um peixe. Foi incrível como conseguimos ficar lá em cima e assistir a colher passando pela água. Ela balançando e indo bem na frente do peixe que simplesmente subiu e pegou. Então é muito legal. Isso é indispensável. É outra ótima ferramenta de limpeza. Em águas rasas, claras e frias, leve-a com você. Em 8º lugar estão esses plugs, um grande mistério. Você mal consegue tirá-los da caixa de pesca ou segurá-los sem se fisgar. Mas os peixes conseguem comer e fugir, pessoal. Isso é matador de steelhead e salmão, com certeza. Salmão e steelhead em geral, todos juntos. Sabe, você pode arremessar esses plugs, eles são mais eficientes de um barco, mas já vi gente arremessando também, tipo naquele episódio do Rolando Martim. É mais ou menos desse jeito. Então esse é mais o estilo que você arremessaria. Esse aqui é mais o estilo que você vai usar a partir do barco. A ideia, pessoal, é que esse plug, ao pescarmos de barco, é solto até certa distância. Se tivermos 2 ou 3 varas, soltamos todas próximas ou à mesma distância. E a ideia é que você empurre esses plugs para baixo ou siga, se você tiver um percurso longo assim, digamos, e estiver descendo essa água tranquila, andando em um ritmo suave, empurrando esses plugs todo o caminho para trás. Esses peixes ficam girando até voltarem à água rápida, momento em que normalmente atacam. Já vi várias vezes caras puxando plugs e segurando-os na mão. Nos meus primeiros dias eu mesmo cometi esse erro. Eu dizia, recolham eles, pessoal. De repente você rema e eles estão a 60 centímetros da saída da correnteza. Sim, os peixes foram empurrados para trás e você não deu chance para morderem, pescando da margem. É praticamente igual. Se eu pescasse numa corredeira dessas, começaria pelo topo, lançaria a isca e deixaria ela seguir até a saída da correnteza. Geralmente é no final que você consegue a fisgada. E não tenha medo de pescar em água rasa, e não tenha medo de pescar em água alta. Ao pescar em água rasa com iscas artificiais, escolher bem as cores é fundamental. Provavelmente não usaria essa cor para pescar em água rasa e cristalina. Vai ser para uma água turva. Esse é para a água turva. Pesco com vermelhos e pretos suaves, ou preto e branco em água baixa, e uso iscas grandes e brilhantes em água alta.
E até mesmo como a sua lâmina transparente, sabe? Se você tiver a lâmina transparente, ela vai dar um perfil menor naquela água mais clara. E outra coisa também, pessoal, vocês nem precisam remar no barco. Dá para ancorar com essas coisas e simplesmente deixá-las na água alta e forte. Isso costumava ser uma das minhas coisas favoritas de fazer. Colocava elas e uma isca na saída da corrente e esperava o peixe. Exige paciência, mas é muito eficiente para pegar mais peixes. E vocês sabem, pessoal, existem duas maneiras diferentes de usar essas coisas. Quanto às suas anzóis, este é o padrão onde temos 2 anzóis triplos. Aqui temos uma corrente B com um anzol de ponta única. Sim, e você também pode usar essa corrente B em um desses. Basta remover esses anzóis e adicionar sua corrente B ali, então ambos são super eficazes. Você pode estar em uma área onde só é permitido anzol de ponta única, onde não pode usar anzol triplo. Exatamente, esse é um ótimo método e alguns caras vão te dizer que isso pode ser mais eficiente, talvez até mais eficiente. E o único problema desses anzóis padrão com anzóis triplos, pessoal, é sempre trazer extras, porque muitas vezes quando você fisga um peixe com esses, eles acabam entortando, enroscam na rede, acabam danificando um pouco. Então você vai querer trocar esses anzóis, então esteja preparado para isso. Outra coisa sobre esses plugs, a primeira fisgada vai ser bem agressiva, fazendo a vara balançar forte. Bem, esse é o peixe e ele pegou o plug e está indo. Sua vara está indo. Queremos que o peixe vire para aquele lado. Agora ele foge, a vara está envergada e a linha saindo. É hora de tirar do suporte e pressionar. Sim, mostramos esses trechos em vídeos sobre como tirar a vara do suporte. O erro mais comum ao fisgar no plug é pegar a vara cedo demais. Parece bom, mas fisgue o peixe. Número 8. Plugs pegam mais peixes. Certo, pessoal? A nona técnica para pegar esses steelheads aqui. Pescar à deriva com quirks, corks e isca de lã era uma das formas originais de capturar esses peixes. Foi a primeira maneira que eu peguei um steelhead, provavelmente a primeira maneira que alguém pegou um, e você sabe, eu nunca vou esquecer. Usei ovos até sobrar só a membrana e assim peguei meu primeiro steelhead com uma isca de ovos e um quirk. E provavelmente é assim com muitos caras, na verdade, nos nossos comentários você vê isso o tempo todo. Sim, vemos mesmo. E a pesca à deriva, que muitos já não praticam, você pode acabar usando mais equipamento e é mais difícil do que parece. Agora temos nossos boppers e nosso bopper dog, mas realmente não há uma maneira melhor de chegar ao fundo com uma apresentação mais lenta para pegar um steelhead. Então pessoal, isso aqui é só uma montagem de demonstração, mas é isso. Para quem é novo na pesca de steelhead é assim que funciona. É só um pedacinho de espuma, cortiça, eu acho que eles são feitos de isopor mais ou menos e ele fica em cima do anzol assim. E você coloca um pequeno peso slink ou um pedaço de chumbo aqui em cima e simplesmente deixa derivar. Você pesca passando pela corredeira, lança rio acima, deixa descer pelo rio e sente aquele pequeno toque. É algo que se você nunca fez... Você não explica para as pessoas. Quando passa, parece que sua isca entrou em algo grudento, como elástico ou manteiga de amendoim. Fica pegajoso e lá está ele. Pessoal, mas isso é meio que uma arte perdida e os caras que ainda fazem isso continuam sendo muito eficientes. Na verdade, de vez em quando eu uso essa técnica e tenho muito sucesso com ela. E você sabe, existem muitas cores diferentes desses corks, pessoal, e é mais ou menos a mesma coisa. Nós vamos com as cores mais chamativas e corks de tamanho maior. Em água turva, use cores escuras. Em água clara, cores claras. E também, não se esqueça, eles vêm em vários tamanhos diferentes e também vêm em alguns formatos diferentes. Então certifique-se de adaptar o tamanho do anzol ao tamanho do seu cork. Uma boa regra é que o cork passe pelo anzol. E a ideia por trás disso é, pessoal, se você colocar um cork muito grande nesse anzol pequeno, o que vai acontecer é que o peixe vai morder o cork. Você tenta fisgar o peixe, mas não há espaço para o anzol porque o cork é mais largo. Por isso essa regra é boa. Se o cork passar naquele espaço, ele tem o tamanho ideal para o anzol certo. Jogue na água e use um steelhead número 9 na montagem para pesca à deriva. Certo, pessoal. Número 10 por último, mas não menos importante. Montagem bunking, pessoal. Isso mesmo, isso mesmo. E vocês sabem, bunking é uma ótima opção. É aquele tipo de coisa que você pode jogar fora, pode sentar na cadeira de jardim, você coloca um sininho ali, lê o livro da vovó. Preguiçoso pescando com alguns. Tome um café, faça o que quiser, durma ou espere o sino tocar. Esperar o seu sino tocar. É uma forma muito produtiva de pescar. Tem gente que só faz isso para pegar steelheads. Há áreas muito populares para isso.
E outra coisa também é que nessas condições de água alta, onde muitas outras coisas são muito difíceis de mirar, você tem pequenas janelas de oportunidade que se concentram com muita água, algo que se destaca nessas águas altas. Você pode simplesmente lançar em uma pequena corrente de retorno e de repente já está com um steelhead fisgado. Basicamente você tem que lembrar, esse anzol não é do tamanho ideal, mas basta pegar um cork e pôr uma miçanga pequena na frente, encostando no anzol. Ajuste o anzol conforme o tamanho da isca giratória, talvez prefira um pouco maior, porque vamos adicionar um pouco de isca aqui, então existem vários tipos de isca que você pode colocar, como falamos sobre isca no nosso primeiro vídeo, mas você vai adicionar isca ao seu equipamento de plunking. Então você vai adicionar um rabo de camarão cum, ou vai colocar um camarão cum inteiro, talvez um pedaço de ovas, ou camarão de areia. Você pode fazer várias coisas e em muitos lugares usar mais de um equipamento de plunking. Isso depende do comprimento do líder, do peso e do tamanho da água onde você pesca. Sim. Se você pesca na parte interna de um rio grande ou no meio de um rio menor. Então uma coisa que você vai fazer é adicionar um dropper, então vai ter uma linha de dropper, e aí a corrente vai puxar isso rio abaixo e a água vai levantar aquilo. E isso vai ficar ali girando com a sua isca presa no anzol e vai ficar parado em um lugar só com o seu chumbo apoiado no fundo. É como arremessar, deixar parado e esperar os peixes virem. É uma forma muito eficaz de pescar steelhead e salmão pouco usada, por isso está no nosso top 10. Especialmente com peixes em movimento, essa provavelmente é uma das maneiras que eu acho mais eficaz para você quando tem peixes passando. Exato, peixes novos chegam do mar e quando a água baixa, eles se movem. Assim é fácil pescá-los sem percorrer 130 quilômetros de rio. E você não precisa se esforçar muito. Você pode ler o livro da vovó e tomar uma xícara de café. Beleza, pessoal? Aí está, os seus 10 melhores iscas e anzóis para steelhead, do 1 ao 10. Ótima seleção, pessoal. Espero que ajude a pegar mais peixes na próxima aventura. Beleza, pessoal, vejo vocês na água. 10. Você esqueceu o número 11. Ah, é mesmo, pessoal. Bem, se você estiver encurralado e não tiver conseguido nada com as 10 coisas que falamos, talvez queira usar um desses caras. O velho Delta Jig de 20 onças, modelo 2020, olha esse bicho, isso vai pegar ou assustar eles. Eles vão morrer de medo lá fora e você só vai buscar, vão morrer de susto. Aí está, pessoal. 11º, um bônus para vocês, sem Delta ou Vitória Delta.